Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai responder uma pergunta que muita gente se faz, inclusive pessoas que estão aí na alta gestão das empresas. É um grande medo, inclusive, de algumas pessoas para implementar a transformação ágil. E a pergunta é a seguinte: hierarquia e agilidade combinam, né? Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Por que a gente vê que empresas que têm uma hierarquia mais flexível, uma estrutura mais flexível, são mais ágeis? Como que é isso, tá? Para começar a falar com vocês, eu vou citar um princípio do Manifesto Ágil, que é times auto-organizáveis, tá? Quando a gente fala de times auto-organizáveis, são times que, uma vez que eles recebem uma missão, nós precisamos de alcançar um determinado resultado. Aquele time, ele tem a autonomia de definir o como chegar lá e se organizar para dividir as tarefas e alcançar aquele determinado resultado, tá? Ok, onde entra o gestor nessa história? Em times auto-organizáveis, pode existir a figura do gestor, principalmente para dar o direcionamento. E o segundo momento é para cuidar das pessoas, né? Fazer toda aquela parte de gestão de pessoas, conversar sobre carreira, conversar sobre motivação, resolver problemas que estão relacionados a pessoas no dia a dia. Ok, mas aí vem um outro conceito, que é o conceito dos times autogerenciáveis. O autogerenciável é um time que não tem a figura do gestor. Ele resolve todas as partes, inclusive burocráticas, sozinho. Precisamos de contratar uma pessoa, o time se organiza para contratar. Uma pessoa não está com desempenho legal, o time se organiza para demitir. Aumento de salário é decidido ali em discussão aberta com o time como um todo. Então, é um time que todas essas questões relacionadas à gestão de pessoas faz parte das funções do próprio time, tá? Parece uma coisa muito utopia. Nossa, como que isso é possível? Será que isso realmente funciona? Será que não funciona? A questão é que algumas empresas já passaram desse questionamento, passaram dessa fase, já atingiram a maturidade tal qual foi possível implementar esse tipo de estrutura, tá? Tem um livro muito bacana que chama Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, e lá ele fala direitinho como que são os diferentes níveis de maturidade de uma organização e como que essas organizações que têm estruturas autogerenciáveis funcionam. E alguns exemplos que ele cita e que eu já pesquisei e vi que realmente existem na prática são as empresas Buurtzorg, que é uma empresa holandesa de enfermaria, e a empresa Favi, que é uma empresa francesa, que com negócios completamente diferentes, e elas conseguem sim manter as estruturas, inclusive atingir resultados espetaculares, crescer cada vez mais, sem ter a estrutura hierárquica rígida, tá? No Brasil, uma empresa que adota esse tipo de gestão similar é o vagas.com, tá? Lá também tem uma estrutura bem horizontal, sem hierarquia, e eles conseguem sim fazer com que os processos aconteçam ali na empresa. Lá não é 100%, né? Tem algumas questões que são mais centralizadas, mas é muito mais horizontal do que a gente está acostumado aí com outras empresas, tá? Beleza, então a gente sabe que existe essa estrutura de empresas onde existem times autogerenciáveis. Nesse caso, em vez de um organograma, você tem várias células compostas por um certo limite de pessoas que vão atuar para desenvolver os papéis ali daquele determinado setor ou para distribuir entre si alguns papéis com o objetivo de fazer o negócio da empresa prosperar e continuar, né? Dar continuidade àquilo que a empresa se propõe a fazer.
E a gente já sabe que isso é uma realidade. Agora, o que precisa para uma empresa ser assim, para funcionar dessa forma? E por que algumas empresas que são assim são mais ágeis, tá? Primeiramente, a gente, para ter uma estrutura desse tipo, para essa estrutura funcionar, você tem que ter um senso de pertencimento muito grande das pessoas. As pessoas estão ali trabalhando não em busca de um salário, em busca de uma ocupação, elas estão trabalhando para cumprir um propósito. É muito forte nelas esse senso do motivo pelo qual elas trabalham, do propósito, da busca, né, que a empresa tem constante ali. E o senso de pertencimento, de defender a bandeira, é muito grande. Inclusive, você nem precisa de determinar cargos nessa empresa, porque está todo mundo ali disposto a fazer o que for preciso para que a empresa atinja o seu propósito, para que ela prospere, para que ela cresça. A gente sai de uma ideia de que a empresa está ali para ganhar lucro e começa a entrar num conceito de que a empresa está ali para prestar um serviço que vai gerar um impacto na sociedade. Ela vai ganhar por aquilo, ela vai prosperar financeiramente, sim, mas o nosso fim não é o dinheiro, é a atividade, é o impacto que a gente causa na sociedade. E isso é uma coisa assim, é incrível, né? Para as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de coisa, acham que é impossível, mas o senso de propósito dessas pessoas é muito grande. Com isso, a gente também tem um impacto na coesão do time, as pessoas passam a confiar mais umas nas outras, a criar esse espírito de equipe, né? E um outro fator que é extremamente necessário para que esse tipo de equipe funcione é a integralidade, é o que o Frederic Laloux fala de integralidade dentro do livro dele, que é basicamente você poder ser você mesmo na empresa. A gente, às vezes, tem as diferentes papéis que a gente exerce na sociedade, né? Eu tenho a Tiara que trabalha, a Tiara engenheira, tem a Tiara esposa, tem a Tiara dona de casa, enfim. A gente tende a separar e em cada uma dessas coisas a gente assumir aquele papel como se os outros não existissem. Quando a gente fala de uma visão integral, a gente reconhece que o ser humano ele é várias coisas ao mesmo tempo. Então a mesma Tiara que está no trabalho também a dona de casa, é também a esposa. A gente carrega com a gente tudo que a gente é dentro daquilo que a gente faz, né? E quando a gente reconhece isso, as pessoas elas podem ser elas mesmas no trabalho, que elas não vão ser criticadas, elas não vão ter que caber num molde para estar ali. Elas desenvolvem mais esse senso de pertencimento, elas ficam mais leves, mais à vontade e elas desenvolvem mais a confiança uns nos outros, né? As relações elas passam a ser mais sinceras, mais verdadeiras. Se você tem isso tudo, gente, e você tem uma organização formada por células, se aquelas pessoas ali que tem muito dentro delas o motivo que elas trabalham, identificam uma nova oportunidade para a empresa de crescimento, de novo negócio, elas vão trabalhar para desenvolver aquilo, tá? Se elas identificam uma oportunidade de prestar um melhor serviço para o cliente da empresa, elas vão trabalhar para fazer aquilo. Não precisa de ter ninguém ali mandando, controlando o que elas fazem. Elas vão buscar aquilo. E quando você tem isso, você tem essa flexibilidade, é muito mais fácil para a empresa ser mais ágil, porque você tem vários sensores, né? Como se cada pessoa fosse um sensor ali dentro da organização, buscando novas oportunidades, buscando o jeito de fazer melhor o trabalho. E quando ela busca e ela pode implementar, a empresa ela é dinâmica, né? Ela está se adaptando o tempo todo, ela está buscando coisa nova o tempo todo, e isso traz para ela o senso de agilidade, que é a capacidade de adaptação, né?
Então, assim, empresas que não possuem hierarquia, que tem mais a estrutura mais composta por comunicação em rede, que é o que eu vou falar um pouco mais na frente, são empresas mais ágeis, tá? Um outro ponto que eu não comentei, mas que ainda dá tempo, para essas empresas elas terem esse tipo de estrutura, uma das recomendações é que exista um sistema como se fosse de aconselhamento. Uma vez que você não tem nenhuma hierarquia, qualquer um pode tomar qualquer decisão pela empresa, né? Então existe normalmente dentro dessas empresas uma regra para que ninguém leve a empresa ao fracasso, né? Ou tome alguma decisão que está fora da diretriz principal, do propósito da empresa, que é o sistema de aconselhamento. Eu posso tomar qualquer decisão que eu quiser dentro da empresa, desde que eu consulte as pessoas que serão impactadas e eu consulte, por exemplo, o CEO da empresa, né? Consulte as pessoas mais experientes e expert naquele assunto. Se eu consultar essas pessoas, ouvir essas pessoas, que isso aí entra também mais como mais um elemento de coesão do time, de confiança, eu posso tomar decisão, tá? Então esse é outro fator. Ok, então a gente viu que estruturas autogerenciáveis existem, que as empresas que possuem esse tipo de estrutura, elas possuem bons resultados, inclusive financeiros, mesmo que não seja o grande objetivo delas. E a gente viu que para isso funcionar, a gente precisa de ter um sistema de aconselhamento, precisa de ter integralidade, as pessoas elas precisam de estar ali na empresa como elas são, e precisa de ter um senso de propósito muito grande. Ok, nesse caso, agora eu vou falar um pouquinho da diferença. Por que essas empresas conseguem ser mais ágeis, né? Além desse fato de que elas conseguem, por estar em rede, por estar organizada em pequenas células, identificar mais fácil as oportunidades e atuar na direção delas. O que ajuda muito é como a comunicação flui dentro delas, né? Hoje a gente tem muito uma comunicação hierarquizada. Então, se eu quero fazer um trabalho que envolve uma pessoa de um outro setor, provavelmente eu vou ter que falar com o meu gestor, que fala com o gestor dessa pessoa e que define se aquela pessoa pode ou não trabalhar comigo num determinado projeto. E por que é tão valioso eu ter a outra pessoa no meu projeto? Porque normalmente nas grandes empresas, as oportunidades de redução de custo, as oportunidades de ganho, de melhoria, elas estão nas interfaces e não dentro das caixinhas. Então, normalmente a gente precisa de ter pessoas de diversos setores trabalhando juntas, né? Se a gente não consegue tomar decisão por nós mesmos, a gente vai ter que acionar toda essa hierarquia e isso é um custo que a gente paga e que não gera valor nenhum, né? Essa demora da comunicação, que acaba esbarrando em outras questões também, atrapalham na hora de resolver problemas que estão ali na interface. Quando a gente fala de estruturas que têm células autogerenciáveis, a gente tem uma estrutura de rede, que todo mundo interage com todo mundo, a informação ela flui muito mais rápida, né? E dentro da própria célula, as pessoas elas têm um nível de confiança tão grande que elas conseguem buscar essas oportunidades e resolver o que tem que ser resolvido em termos burocráticos dentro da própria célula. Normalmente, para esse tipo de empresa, a estrutura central corporativa, ela é muito enxuta, tá? Ok, então a gente já viu que empresas que têm estrutura mais horizontal, ou seja, que não possuem hierarquia, são empresas mais ágeis, elas conseguem se adaptar mais rápido. Agora, elas são mais ágeis não necessariamente é pela falta da hierarquia, mas é por aqueles pontos que eu falei, que é pelo senso de propósito muito bem determinado, né, pelo propósito, pela senso de pertencimento à equipe, pela integralidade e pela coesão do time. A ausência da hierarquia acaba forçando com que tenha essas questões, né?
não sozinha, precisa de ter alguns processos por trás para sustentar isso, como, por exemplo, o processo de aconselhamento, tá? Então, e além disso, uma capacidade das pessoas de resolver conflito muito elevada. Normalmente, quando você entra numa empresa dessa, você tem alguns treinamentos bastante intensos para com esse objetivo de atingir essa habilidade, né, de resolução de conflitos. Ok, esse tipo de empresa é mais ágil, consegue se adaptar rapidamente. Agora, a hierarquia é um problema para a agilidade? A existência da hierarquia atrapalha? Eu sei a hierarquia, eu sou mais ágil, mas se eu tenho a hierarquia, eu não consigo ser ágil? Isso é que quer dizer? Na verdade, não, tá? Junto com a hierarquia, existem alguns problemas que podem aparecer, que não estão só relacionados à hierarquia, mas estão relacionados à maturidade e natureza humana, né, ao nível de consciência que as pessoas têm ali, que são as disputas políticas. Muitas vezes, principalmente dentro de grandes corporações, as pessoas querem crescer, querem ter mais poder, querem ter progressão de carreira, né? E não tem vaga para todo mundo ter essa progressão. Então, aparecem algumas disputas políticas. A gente pode observar em vários líderes que o ego, às vezes, predomina sobre o propósito. Então, algumas decisões que são tomadas ou algumas orientações que são realizadas perante a equipe são orientações baseadas no próprio ego. As pessoas se acham realmente acima das outras, né? Querem galgar posições mais altas na organização, querem controlar, apesar de que não é possível controlar um time, mas isso fica para um outro bate-papo, tá? Isso atrapalha. Mas tem situações em que alguns líderes, eles são diferenciados, né? Eles realmente conseguem desenvolver competências. Eles querem que as pessoas aprendam mais, desenvolver um outro princípio que tem dentro do Manifesto Ágil, que é o time multidisciplinar. Então, ele quer que as pessoas aprendam coisas novas. Ele não tem medo de perder a posição dele, porque ele já entendeu que quanto mais poderoso é o time dele, mais ele também fica. Esse gestor que tem essa visão, ele também quer desenvolver a autonomia do time. Nem todas as pessoas estão preparadas para a autonomia completa, pessoal. Escutem o que eu estou falando. Nem todo mundo está preparado para trabalhar com autonomia. Tem aquelas pessoas que querem saber, querem que todo dia alguém fale para elas exatamente o que elas precisam de fazer. Então, a autonomia, que é uma forma do gestor conseguir melhorar, inclusive, o desempenho da equipe, porque um time que tem autonomia, ele vai resolver os problemas, não precisa do gestor estar lá o tempo inteiro, né? Não precisa dele ficar monitorando o tempo inteiro. É um time que pode ser desenvolvido, tá? Então, tem gestor que trabalha com esse desenvolvimento da autonomia, né? Primeiro começa dando autonomia em algumas pequenas coisas, a pessoa vai tendo mais segurança, até que chega um momento que ela consegue fazer sozinha, determinar o que ela faz sozinha. Inclusive, se vocês conhecem algum gestor aí fenomenal que vocês veem que se preocupa aí com o desenvolvimento da equipe, das competências, com o desenvolvimento da autonomia do time, que atua aí mesmo como um líder, servidor para aquela equipe, mas acima de ser gestor, ele é um líder. Comenta aí embaixo nos comentários, me conta como é que foi a experiência de trabalhar com esse gestor, o que você observa aí no dia a dia, tá? E esses mesmos gestores, eles energizam a equipe, né? Então, incentivam, comemora as pequenas vitórias que a gente tem ali no dia a dia, olha o lado positivo das coisas, dá abertura para o time falar o que pensa, né? Ter aquela segurança psicológica para falar. A melhor coisa que tem para um gestor é quando as pessoas têm liberdade de falar com eles, né? Porque se a pessoa tem liberdade de conversar com você, você vai saber quando aquela pessoa, por exemplo, está buscando outras oportunidades,
Quando aquela pessoa está com alguma dificuldade pessoal que vai impactar ali no trabalho, afinal a gente é um ser integral, né? A gente não é só aquela pessoa que está ali no trabalho e desliga todas as outras coisas. Então, assim, é a melhor coisa para um gestor atuar dessa forma. E eu já vi vários líderes, que são mais do que gestores, são líderes, né? Atuando dessa forma e conseguindo resultados incríveis em termos de agilidade, né? Porque o time desenvolveu a autonomia, o time vai lá e resolve o problema, o time identifica oportunidades, se adapta a novas situações, né? Então, assim, é possível ser ágil com hierarquia? Sim, dependendo da maturidade que os líderes da sua organização têm e da disposição que eles têm para dar autonomia e para desenvolver o próprio time, tá? Isso é o mais importante de tudo. Bom, de uma forma geral, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Então, a pergunta lá atrás, hierarquia e agilidade combinam? Pode combinar sim, tá? Dependendo da maturidade do gestor. Quando a gente não tem hierarquia, a gente consegue ser mais ágil, mas se a gente tem, vamos investir nos nossos líderes, nas pessoas que a gente coloca em cargo de gestão de pessoas, porque a maturidade dessas pessoas é que vai definir se aquele time e no fim das contas, se aquela organização ela vai conseguir se adaptar às mudanças, ela vai conseguir dar respostas mais rápidas, né, para os clientes, atender melhor os clientes ou não, entregar de forma entregas menores, mas mais frequentes, tá? Então a agilidade da organização depende da maturidade dos líderes e no fim das contas, né, da autonomia e da vontade dos funcionários ali, das pessoas, de alcançar os objetivos, tá bom? Comenta aí se você gostou também dá um like no vídeo, que quanto mais likes a gente tiver, mais esse conteúdo vai ser oferecido para outras pessoas que estão aí no canal do YouTube. Tem muito mais conteúdo lá no Instagram também, é só seguir Tiara R. Guedes. Lá tem live toda semana que eu deixo lá para vocês e dá para vocês se inscreverem para receber toda semana o resumo das lives, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí como é que está a experiência de vocês com os líderes, quais líderes que vocês consideram que são exemplos. E vamos conversando até o próximo vídeo. Até mais!